Oi, hoje nós vamos falar da relação entre os pais culpados e os limites. É muito comum ouvir no consultório pais que sofrem muito com frases do tipo eu não te amo mais, você é a pior mãe do mundo, ou eu preferia que meu pai fosse o pai do meu colega. Essas são frases muito comuns das crianças, onde eles estão demonstrando a sua insatisfação e um certo afeto torto que é muito provável que eles sintam pelos seus pais. É natural que toda criança em algum momento sinta um pouco de ódio de seus pais, e isso não é ruim. É necessário que os pais sustentem isso porque ajuda as crianças a se organizarem e a se constituírem. Entretanto, por que os pais ficam tão angustiados e sofrem tanto com isso? Nós estamos diante de uma geração de pais que são muito carentes do amor e do reconhecimento de seus filhos e confundem um pouco qual é o papel de pai e o papel de amigo. É muito importante entender que o pai ele deve ser uma autoridade para os seus filhos e não deve, com isso, usar de recursos de autoritarismo. Qual que é a diferença entre autoridade e autoritarismo? A autoridade é um pacto silencioso, simbólico, em que esse pai vai dizer, por algum momento da sua vida eu vou precisar limitar alguma das suas experiências para que você possa viver de maneira mais segura e plena, até que você possa entender como as coisas funcionam. E a autoridade, isso é autoridade. O autoritarismo, por outro lado, é quando a gente exerce um excesso de força para conseguir isso que a gente deseja. Então é muito importante entender que o limite ele tem uma relação direta com a autoridade. Isso passa fundamentalmente pelos pais entenderem que, para ter uma relação de autoridade com os filhos, vão ter que ter uma relação de alteridade, que quer dizer diferença. Um pai não pode responder e operar do mesmo lugar de seus filhos. Portanto, um pai não pode ter a expectativa de ser amado sempre pelos seus filhos ou de ser amigo dos seus filhos. O pai tem que entender que essa relação de diferença significa que eles devem incentivar essa criança a ser elas mesmas, mas também deve mostrar que é impossível existir em sociedade sem negociar. Portanto, um pai pode ter uma relação amistosa, carinhosa, amigável com seu filho, mas nunca vai poder responder e operar do mesmo lugar. Se os pais conseguirem conjugar isso, vai ficar muito mais fácil dar limite às crianças. E dar limite é extremamente importante para que a criança consiga se constituir. É esse limite quem vai ensinar essa criança como é que ela pode se constituir enquanto sujeito e como é que ela pode se constituir enquanto parte da sociedade. E ao mesmo tempo ela vai também construir essa sociedade. Então uma sociedade que vive pouco os seus limites, ou seja, pais e mães que dão pouco limite aos seus filhos, não estão apenas comprometendo a vida dos seus filhos, mas estão também comprometendo a existência de uma sociedade que consiga achar um jeito menos destrutivo e mais interessante de existir.